Se você fechar os olhos e pensar no Japão, o que vê? Provavelmente, Tóquio iluminada, trens-bala, tecnologia que parece saída do futuro. O Japão como símbolo de eficiência, disciplina e inovação. Mas essa imagem esconde outra realidade, uma que começa logo depois das luzes de Shibuya. A poucos quilômetros dali, o silêncio toma o lugar do movimento. E esse silêncio não é poético, é demográfico. O Japão não está apenas encolhendo. Ele está envelhecendo em uma velocidade inédita na história humana. Em 2024, a população japonesa diminuiu em cerca de 900 mil pessoas. A maior queda anual já registrada. Não foi por guerra, doença ou catástrofe natural. Foi simplesmente porque menos crianças nascem e mais idosos morrem. Hoje, a taxa de natalidade japonesa é uma das mais baixas do planeta. E essa queda silenciosa está deixando marcas visíveis no mapa. O Japão possui milhões de casas vazias, as chamadas Akiya. Em algumas regiões rurais, praticamente não existem vizinhos. A população jovem migrou para as grandes cidades, e os idosos que ficaram estão partindo lentamente. Em certas vilas, moradores solitários costuram bonecos em tamanho real para substituir os amigos que se foram. Eles preenchem salas de aula abandonadas, pontos de ônibus e bancos de praças. Não é ficção. É consequência direta de uma população que desaparece mais rápido do que é substituída. Hoje, mais de 29% dos japoneses têm 65 anos ou mais, e mais de 10% têm mais de 80. Essa é a proporção mais alta de idosos do mundo. O país vende mais fraldas geriátricas do que fraldas infantis, um dado confirmado por anos seguidos. Isso ilustra uma pirâmide populacional invertida, difícil de sustentar. Menos jovens significa menos trabalhadores. Menos trabalhadores significa menos impostos. E menos impostos significam dificuldade crescente para financiar aposentadorias, saúde pública e cuidados de longa permanência. A matemática não fecha. Para entender como o país chegou aqui, precisamos voltar ao pós-guerra, ao famoso milagre econômico. Naquele período, o salaryman oferecia sua vida à empresa em troca de estabilidade vitalícia, aumentos constantes e condições para sustentar uma família com um único salário. Esse pacto funcionou, até que a bolha econômica dos anos 90 estourou. O Japão entrou na chamada década perdida, que já dura mais de 30 anos. Hoje, os jovens recebem salários que, ajustados pela inflação, são parecidos com os de décadas atrás, enquanto o custo de vida subiu. O resultado? Exaustão e incerteza. Existe até um termo legal: karoshi, morte por excesso de trabalho. Ataques cardíacos, derrames e suicídios relacionados a jornadas extremas. Nesse cenário, romance e família deixam de ser prioridade. Tornam-se custos, emocionais e financeiros, que muitos jovens simplesmente não conseguem assumir. Isso criou uma divisão cultural profunda. Muitas mulheres japonesas, mais educadas e com mais acesso a carreiras, rejeitam o modelo tradicional em que a mulher abandona a profissão para se dedicar ao lar. Ao mesmo tempo, muitos homens, pressionados pela expectativa de serem únicos provedores, recuam. São os chamados Soshoku Danshi, os homens herbívoros. Não por desprezarem relacionamentos, mas por estarem cansados demais para eles. E quando o ser humano não encontra conexão natural, o mercado cria alternativas. Existem, de fato, empresas de family rental no Japão. Elas oferecem atores para interpretar papéis: mãe por um dia, namorada para um evento social, parente para uma ocasião importante. Não é prostituição. Não há toque. É a compra de convivência, a ilusão temporária de pertencimento. Para alguns, nem isso é necessário. Hologramas, personagens virtuais e inteligências artificiais enviam mensagens de bom dia e bem-vindo de volta. Para milhares de japoneses, essas figuras digitais são mais seguras e previsíveis do que relacionamentos reais. E abaixo de tudo isso, existe um grupo ainda mais isolado: os hikikomori. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas vivam trancadas em seus quartos, às vezes por anos ou décadas. A comida chega na porta. O mundo exterior desaparece. É uma fuga silenciosa, mas massiva, das pressões sociais. Os economistas têm modelos que tentam prever o futuro populacional.
Alguns pesquisadores criaram projeções matemáticas para estimar quando a população japonesa poderia desaparecer. E embora essas datas sejam especulativas, elas escancaram o problema. Mas a questão não é quando o fim chegaria. É que o impacto real acontece agora. Cidades estão colapsando financeiramente. Escolas fecham por falta de crianças. Empresas não encontram jovens para contratar. O governo investe bilhões tentando incentivar casamentos e nascimentos, com pouco resultado. E o mais importante, o Japão não é um caso isolado. Coreia do Sul, China, Itália, Espanha, Alemanha, todas enfrentam taxas de natalidade abaixo do nível de reposição. Em algumas delas, o declínio é ainda mais acelerado. O Japão apenas começou antes. No fim das contas, o Japão não está morrendo por guerra, epidemia ou desastre. Está se esvaziando pela soma de solidão, trabalho excessivo, expectativas sociais rígidas e falta de perspectiva para os jovens. As luzes de neon continuam brilhando, mas muitas delas estão iluminando ruas mais vazias a cada ano. A mensagem que o Japão envia para o mundo é clara. Uma sociedade que não dá tempo, espaço e esperança para seus jovens não tem futuro. O desafio não é japonês, é global.